A entidade, as entidades da região entendem que nós precisamos ter uma boa representatividade política para a região. E existem alguns e vários sinais ou reflexos disso que podem ser atestados. Primeiro, um dos mais representativos é que durante essa última gestão nós conseguimos, através da representatividade para a prefeitura, algo em torno de 88 milhões de reais vindos através de projetos e programas que foram trazidos pela representatividade. Por quê? Porque nós ainda vivemos num sistema que nós temos que buscar recursos e precisamos de agentes que nos abram portas para os prefeitos, para o nosso governo do estado, mas para que a gente possa trazer algum tipo de recurso e projetos e programas para a região. E cabe a nós aqui fomentarmos a discussão para trazermos efetivamente representantes na esfera estadual e na esfera federal. Nós temos numericamente a possibilidade de fazermos aí 3 deputados, no mínimo 3 deputados estaduais e 2 federais. É lógico que para isso nós temos que ter algumas ações. As entidades empresariais, elas não podem definir quem vai ser ou quem não vai ser. Isso não faz parte do processo democrático. Mas nós podemos tentar fazer com que a conscientização dos nossos eleitores percebam que primeiro, a importância de termos representantes. Segundo, a qualificação do seu voto. Se nós queremos opinar, se nós queremos participar do processo, nós não podemos anular nosso voto, nós não podemos deixar de votar. Então nós temos aqui votos brancos e nulos que poderiam, só da região do Vale do Apocu, poderíamos ter mudado o cenário e termos, por exemplo, feito o Aécio Neves presidente. Se é bom ou ruim não importa, mas para vocês verem que a quantidade de brancos e nulos na nossa região poderia ter feito uma diferença grande. Então esse é o conceito. Se nós queremos mudar, nós temos que nos posicionarmos, e a posição é feita através do voto, o voto bom, não o voto nulo. O voto nulo não muda a situação. Eu sei que existe um desconforto, uma sensação muito ruim perante a comunidade de não querer votar, de não querer participar do processo por uma série de coisas que estão acontecendo. Mas é justamente participando e através de um voto definido que nós podemos mudar. O voto branco e o voto nulo não facilita, não nos coloca, não nos qualifica a escolher uma posição. E se nós não temos posição, nós estamos à mercê do que acontece dentro de uma situação que já está estabelecida, né? E para isso nós contamos hoje, nessa mesa, com a presença de vários colegas jornalistas ligados ao tema da política, que vai trazer também a sua visão, que vai contribuir, e o objetivo é nós fazermos aqui uma plenária com debate, uma plenária com conversa, com posicionamento, com ideias. O segundo passo, que nós voltaremos num outro momento, é construirmos quais são as demandas que nós vamos solicitar àqueles que forem eleitos, né? Mas isso é uma segunda etapa. Nós temos que primeiro conquistar essa representatividade, que passa pelo voto de pessoas da nossa região, pessoas comprometidas com a nossa região. Então aqui eu gostaria de passar a palavra para os nossos colegas. Eu vou usar a ordem alfabética e gostaria de conceder aqui 5 minutos. Chico, tens a palavra, por favor. Boa noite. Eu penso que o primeiro item é a qualificação, e começa pela agremiação, pelo partido político. O Brasil, como um todo, ele elege pelo populismo, não pela qualidade profissional do candidato. Eu diria para vocês que a qualificação deveria ser o primeiro item de escolha do partido já. Porque nós estamos cheios de analfabetos políticos.
Essa é uma verdade. Nós estamos cheios de deputados, senadores e até presidentes que não sabem interpretar uma lei, que não sabem analisar o orçamento, até porque nunca trabalhou em determinadas áreas para ter um conhecimento de infraestrutura, de qualquer meio de... E no Estado, vamos falar aqui do federal e estadual, é a mesma coisa. Não adianta nós elegermos gente que não tem capacidade nem de ser o intermediador de um pleito da associação comercial do município. E o segundo é que os partidos eles têm que definir se eles querem eleger um deputado para representar a região, se é um projeto para a região ou se é um projeto do partido. Elegemos o candidato, passa ele a assumir um cargo para o qual ele não foi eleito. Ele recebeu uma procuração para ser eleito deputado, para representar a sociedade como deputado, não como secretário. E também eu vejo que há uma necessidade de o próprio partido trabalhar um pouco mais a questão dessa qualificação dentro do partido. Um conhecimento político amplo, um conhecimento mínimo da Constituição, um conhecimento da função, que a maioria que estão lá votam, mas nem sabem o que estão votando, que a divisão está entre nós e eles, ou seja, oposição e situação, se vota por conveniência. Ou seja, eu vejo que o deputado, o legislador, ele tem que ter um olhar angular. Ele não pode também, óbvio que a gente vai brigar e vai querer sempre eleger o máximo pela nossa região, mas ele tem que ter um olhar também e um conhecimento do Estado, porque ele vai votar outros projetos que talvez não seja de interesse regional do Vale do Itapucu, mas pode ser de interesse do Oeste. Então nós precisamos menos analfabeto político e um pouco mais de uma orientação e de decisão de projeto. O partido quer um deputado ou quer um cabo eleitoral para fortalecer legenda. Porque o que eu vejo e o que eu vi até hoje, muito mais um projeto político partidário, nem ideológico, porque hoje o Brasil não tem ideologia. Direita estava na esquerda, a esquerda estava na direita, a direita votando contra a direita e assim por diante. Então nós não temos uma ideologia clara, mas temos partidos. E uma das coisas que também é necessária, presidente, que a sociedade organizada se envolva com mais antecedência. Nós temos que orientar a sociedade o que é ser um político e que nos venha trazer uma representatividade efetiva de resultado. E como esse político deveria se ter um olhar diferenciado, porque o partido ele olha o candidato que tem mais voto, não o que tem mais competência. Obrigado, Chico, que fala pela Rádio Jaraguá AM. Emerson Gonçalves, da Rádio Brasil Novo, FM. Seus 5 minutos para suas considerações, por favor. Boa noite, presidente. Boa noite a todos os presentes a essa plenária. Obrigado. Está. Alô? Pegamos esse aqui que está funcionando. Até porque de microfone, se eu não entender, então combinado, bom trabalho. Boa noite, presidente. Boa noite a todos os presentes a essa plenária. Quero agradecer o convite e quero, em nome da direção da emissora, dizer que nós vemos com muitos bons olhos essa atitude da Associação Comercial do Centro Empresarial de Jaraguá do Sul, que na história da RBN, ainda quando éramos AM, Rádio Brasil Novo, quando se teve a discussão, inclusive o Guinter, o engenheiro está aqui, a discussão do planejamento sobre o futuro, não é o Guinter, né? Sobre o futuro de Jaraguá 2010, a RBN, na ocasião, transmitiu ao vivo as reuniões, sem custo nenhum, né? Deixando de faturar comercialmente para divulgar o que se pensava no futuro de Jaraguá do Sul e da nossa região. Também esse prédio que está ao lado mereceu, está ali o mudo da SCAR, né? Mereceu 2.000 inserções sem custo nenhum, a rádio, justamente para brigar junto com a comunidade para que isso se tornasse realidade.
Então eu só estou retornando isso para justificar por que nós vemos isso como uma excelente ideia, ou seja, chamar a imprensa, chamar o rádio, chamar o jornal, chamar os demais veículos de comunicação para discutir o planejamento da nossa região. Eu quero, o presidente, obviamente que já sabe, já conhece, aqui faz parte da CAERT, o vice-presidente regional, Carlos Alberto Reale Júnior, né? E Chico Chomba da Rádio Jaraguá, o Jailson Manchico da 105, o Sérgio Peron da Estúdio FM, todas as emissoras aí também associadas à CAERT. A CAERT esse ano, em parceria com a FEComércio e com a Fiesc, está lançando uma cartilha muito interessante, que está sendo distribuída para as escolas públicas e particulares, que se chama Jeito Catarinense, o jeito certo de fazer as coisas. Entre outras coisas, porque é lúdico, porque é para as crianças, está sendo distribuída essa cartilha que tem um cartão verde e um cartão vermelho, justamente para trabalhar essa questão da ética, do que é certo, do que não é certo, desde pequenininho. Então isso aqui é uma atitude da CAERT, Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão, com o Fiesc e com a FEComércio. Então uma parceria que já está acontecendo. Falando especificamente do tema, Santa Catarina tem aproximadamente 5 milhões de eleitores. Esse ano, por mudança da regra eleitoral, nós teremos uma campanha eleitoral mais curta, mais breve. E os especialistas indicam que nós vamos ter 2 quadros que vão dificultar ainda mais o nosso trabalho. Qual é o trabalho? De aumentar a representatividade política da nossa região e o voto útil. Quais são esses 2 obstáculos que nós vamos ter que sobrepor? Campanha mais curta. Campanha mais curta, ela sempre privilegia quem já está lá, quem já é deputado federal, quem já é deputado estadual, que já é, como se diz no popular ou no futebol, figurinha carimbada. Já é conhecida pelo eleitor. Já tem aquele famoso voto caixão. Outra questão. Os mais otimistas apontam que nós vamos ter 20% de votos inválidos, ou seja, brancos e nulos. Então, só para trazer em números, é mais ou menos 1 milhão de votos, o quadro mais otimista, que os catarinenses vão jogar no vaso sanitário. 1 milhão de votos. Então, é um trabalho hercúleo que a Associação Comercial e as demais associações comerciais aqui da nossa região estão propondo e a gente está junto nessa. Com relação também ao momento que vivemos. É um momento que, se por um lado é notável o trabalho desenvolvido pelos órgãos de imprensa no sentido de mostrar todas as mazelas do setor público, por outro lado também se criou a negação da política. E por mais barulhenta que seja a democracia, ela ainda é a melhor forma que encontraram para organizar uma sociedade tão diferente como a nossa. Tão diferente como a nossa. Então, a rádio RBN-FM se posiciona também nesse sentido. O que puder ser feito, no que diz respeito àquilo que o meu colega aqui, o Chico Chomba, falou, da conscientização, da formação, do raciocínio político, do combate ao analfabetismo político, nós vamos fazer. Eu só quero encerrar a minha fala, que tem 30 segundos ainda, para que todos nós colocamos esse número. A luta que nós temos é para vencer, para que 1 milhão de votos não vão para lá do lixo. Ou seja, nós precisamos realmente apregoar que as pessoas votem em pessoas, em ideias. Nós temos aqui a presença de lideranças políticas, partidos políticos, e sim, nós queremos referendar em que a saída existe, e ela passa pela democracia. Muito obrigado, Emerson. Flávio, que representa o Jornal do Vale. Boa noite, presidente. Só para registrar a importância desse movimento que está sendo iniciado hoje, eu me lembro que na gestão do presidente Décio Silva, de 94 a 96,
ele convidou a mim, o Geraldo José e o Celso Nagno, na época, para um almoço lá no Universidade da VEG para iniciar justamente a campanha Iguaes, que é a primeira que a CIGES esteve à frente. E deu certo. De lá para cá foram várias, né? E eu acho que para essa eleição o importante também é convencer o eleitor a votar, porque ele está muito descrente da política. E nós entendemos que devem ser lançados nomes com potencial de se eleger e não servir de escada para ajudar a candidatos de outras regiões. E os partidos têm uma grande responsabilidade nisso. E eu faço uma pergunta para o público: quantos candidatos a deputado estadual teve Jaraguá do Sul elegeu em 94? Em 2014? Alguém sabe quantos candidatos teve? Não, nós tivemos 10 candidatos. Foi o Caro Preso, Carlos Chodini, Jean Loibe, Junqueira Júnior, Josimar Lima, Marcos Carpato, Irmo Conel, a Eunice Vieira dos Santos, Adeilson Brau e Maria Lúcia Richard, essa de Guaramirim. Isso foi para estadual. E para federal, Sebastião Camargo da Silva. Isso é só para ilustrar uma coisa. Em Jaraguá, os 10 candidatos da estadual fizeram 62.713 votos. Candidatos de fora levaram 17.643 votos, candidatos de outras regiões, em Jaraguá. E em Guaramirim, os 10 candidatos levaram 12.599 votos e 6.629 fora. Aqui em Jaraguá teve 326 candidatos a deputado estadual que receberam votos em Jaraguá em 2014. 326. E 122 a deputado federal. Guaramirim, 213 receberam votos a deputado estadual e 156 a federal. Massaranduba, os 10 candidatos da região receberam 3.954 votos e 5.181 foram candidatos de outras regiões. Quer dizer, Massaranduba, os candidatos aqui da região receberam menos votos do que de outras regiões. De repente, devido à proximidade comunal, né? Xereder, 5.419 votos para candidatos da região e 3.298 para candidatos de fora. Urupá, os candidatos da região receberam 6.101 votos e candidatos de fora 2.427. Então foram 35.178 votos para deputado estadual para candidatos de outras regiões. Daria tranquilamente para a região, né? Só para candidato de fora, né? E seguinte da região. E só para ilustrar, em janeiro, o nosso Tribunal Eleitoral divulgou que nós temos no Brasil 35 partidos legalmente constituídos, né, em condições de disputar eleições. Mas isso não é nada. Existem 73 partidos em processo de constituição, já com registro civil, e agora tem que ir os trâmites. Então, se nós considerarmos os 73 em processo de constituição, em mais de 75, nós teremos daqui a um ano 108 partidos no Brasil. Isso eu acho que é o maior absurdo do mundo, né? Isso